Opa pessoal, eu sou o Vinícius e hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre Client Script. A ideia desse vídeo é a gente passar sobre os conceitos de Client Script, falar sobre os tipos, sobre a diferença de cada UI com o Client Script rodando e também falar um pouquinho, porque a minha ideia nesse vídeo é fazer o seguinte: a gente no nosso formulário tem esses 3 campos iniciais aqui. Vou aumentar um pouquinho para vocês conseguirem enxergar melhor. Temos o nome, o telefone e o e-mail do solicitante. A minha ideia é que quando a gente digite aqui um nome, nos campos de telefone e de e-mail apareçam aqui a informação respectiva de telefone e e-mail automaticamente, através de um client script. Como que a gente consegue fazer isso, tá? A gente consegue, através do client script, se conectar com a nossa tabela de usuários e trazer de lá o nosso telefone para preencher aqui e o e-mail para preencher aqui embaixo. Então, vamos começar. Primeira coisa, como que a gente pensa em fazer isso? Como que a gente acessa o client script dentro do item de catálogo? Aqui embaixo, nas listas relacionadas, a gente tem a lista de Catalog Client Scripts. Clico aqui em novo, tá? E ele aparece para mim essa nova aba que eu consigo digitar o nome do client script. Eu costumo colocar aqui justamente um nome que tem relação com a ação que eu vou executar nesse client script. Nesse caso, eu vou preencher os dados do solicitante. Então, preenchimento dos dados do solicitante. Aqui eu vou aplicar ele realmente no item de catálogo, tá? Vai ficar ativo aqui o primeiro ponto, UI Type. Isso aqui é muito importante porque a opção que eu escolhi aqui vai ser a opção na qual o meu client script vai ser executado. No caso, se eu marcar aqui em desktop, ele necessariamente só vai ser executado no back-end, ou seja, no item de catálogo aqui pelo portal ele não vai rodar, ele vai rodar só no back-end. Se eu marcar aqui mobile/service portal, ele vai ser executado na hora do preenchimento do meu formulário, tanto no portal quanto no mobile, como também eu posso marcar aqui todos os dispositivos, Então ele vai ser rodado tanto no portal, no mobile ou no back-end. O tipo também é uma informação importante. Nós temos 3 tipos: o onChange, o onload e o onSubmit, tá? Como é que funciona? O onChange, ele funciona justamente a partir de um disparo de mudança de valor de algum campo. Quando você escolhe aqui o tipo onChange, ele aparece aqui o campo variable name. Você tem que selecionar aqui uma variável, tá? Por exemplo, a variável nome. O que eu quero dizer quando eu seleciono aqui o tipo onChange e a variável nome? Eu quero dizer para o service now que quando tiver qualquer alteração dentro da minha variável nome, esse client script vai ser disparado, tá? É assim que funciona e é exatamente esse tipo que eu vou usar aqui com vocês nesse client script que a gente quer fazer. Mas falando dos outros, como é que funciona o onload? O onload é justamente quando o formulário é carregado, por exemplo. Vamos supor que eu acabei de abrir o formulário e ele é executado assim, Tem o carregamento da página e ele executou o meu client script. E o onSubmit, que é o último tipo aqui, ele é executado justamente quando eu dou o submit aqui, o order now, ou eu salvo esse formulário. Aí sim ele é executado. Então, dependendo da situação, você escolhe qual tipo de client script é mais aconselhável para a demanda, tá? Nesse caso, como eu quero que sejam preenchidos os campos de telefone e e-mail quando o solicitante colocar o nome dele aqui, é importante que eu coloque um client script do tipo onChange. Vocês perceberam que aqui embaixo, nesse campo de script, ele tem um cabeçalho aqui de function que vai variando de acordo com o tipo de script. Se eu selecionar, isso é default, tá? Mas caso vocês tenham preenchido alguma coisa aqui embaixo, se atentem de trocar o tipo e ver se realmente mudou o cabeçalho. Importante. Esses 3 checkboxes aqui eu não falei ainda, mas é basicamente aquele mesmo conceito que tem na UI Policy, tá? Que eu preciso marcar esses 2 aqui para o client script também rodar na visualização da RTM e também na visualização da SCTask. Vamos lá. Primeiro, só um tópico para vocês. O que eu preciso fazer é acessar a nossa tabela
de usuários, que é a tabela sysuser. No vídeo passado a gente falou dessa tabela, usou ela em algum campo. Eu preciso acessar a tabela de usuários e recolher as informações do e-mail do solicitante e o telefone, tá? É isso que eu preciso fazer. Após recolher, eu preciso preencher essas informações nos respectivos campos. Tá, mas como é que eu faço isso? Como que eu vou na nossa tabela, que é no banco de dados, tá, do ServiceNow, e trago essas informações para mim, já que o Client Script, como o próprio nome já diz, é um script que roda no lado do cliente. Eu não sei se todo mundo está familiarizado com essa relação. Então, tem script que roda do lado do cliente, né, que é a parte superficial, e no back-end, que é do lado do servidor, tá? No caso aqui, o nosso catálogo Client Scripts, ele roda justamente no lado do cliente, no lado do navegador do cliente. Então, ele não tem uma ligação direta com o servidor. Eu não consigo ter informações do servidor dentro do navegador do cliente. Então, como que eu consigo fazer para puxar essa informação lá do nosso banco de dados? Tem uma API que é nativa do ServiceNow, que é o Glide Ajax. Glide Ajax. E ele serve justamente para poder a gente, através do nosso lado do cliente, do nosso Client Script, se conectar com o nosso servidor, se conectar com a nossa tabela dentro do banco de dados e puxar as informações, tá? E é justamente através do Glide Ajax que a gente vai poder fazer essa funcionalidade. Vamos pesquisar primeiro aqui no Google o Glide Ajax, porque é importante sempre seguir, né, a documentação. Sempre é importante seguir a documentação, e como o Glide Ajax ele tem um cabeçalho próprio, a gente consegue copiar, né, o texto aqui do Glide Ajax e modificar de acordo com a nossa vontade. Então, vou copiar aqui o Glide Ajax, vou colar aqui, que fica até bom para poder explicar para vocês melhor. Vamos lá, então. Esse é o cabeçalho do Glide Ajax, tá? E o que quer dizer isso tudo aqui? Primeiro, ele declara uma variável GA, né? E aqui ele abre uma nova instância do Glide Ajax, com esse new Glide Ajax. E dentro do parênteses, ele justamente joga aqui para mim um script include, que a gente consegue ir lá, puxar essa informação e trazer para a gente, tá? É o nosso server-side, o lado do servidor é justamente no script include. Então aqui fica o nome dele. Aqui embaixo ele bota, né, o GA ponto e adiciona um parâmetro, tá, para poder enviar para esse script include. E ele justamente fala que o sysparm name. O sysparm name, o que quer dizer? Isso aqui é justamente o nome de um método dentro desse script include. Então aqui eu consigo declarar, né, qual é o nome do meu método que eu criei, ou seja, a função que está dentro daquela classe, dentro daquele script include que eu quero chamar aqui. Aqui embaixo ele adiciona outro parâmetro. E aqui eu consigo modificar esse parâmetro para o que for melhor para mim, tá bom? No caso aqui do exemplo, ele está botando um sysparm username, esse nome é totalmente alterável, tá? E coloca Bob aqui, que é uma string de um nome, entre aspas. Mas eu consigo alterar isso. Tô apagando aqui os comentários, porque é para não ficar tão poluído pra gente. E aqui embaixo ele bota um ga.getXML para poder recolher essa informação, né? E passa aqui uma função de callback. Vou até alterar aqui, já, callback function. E aqui embaixo, ele cria, né, justamente essa função de callback para dizer o que ela vai ter que fazer. O que ela faz, né? Ela declara uma variável de resposta e justamente pega a resposta dentro do XML que ele puxou aqui. E ele procura pela tag dentro desse XML justamente answer, que é a resposta. Quando a gente for ver, né, eu vou abrir aqui para vocês, criar um script include, para poder fazer esse desenvolvimento, e vocês vão ver que dentro dele sempre vai ter uma função, um método com return no final das contas. E esse return ele pode ser achado dentro desse getXML aqui, através da tag de resposta, que traz esse return que a gente jogou lá do nosso método dentro do script include. Vamos começar a mudar as nossas coisas aqui, criar o nosso Glide Ajax e também
criar o nosso script include. Eu vou abrir aqui a minha instância, tá bom? Para a gente poder acessar os script includes e poder começar a desenvolvê-lo. Aqui, para acessar o nosso script include, eu venho no all, tá? Digito o script include e venho aqui dentro, ó, do Systems Definition. Se fosse um script include que eu já sabia que estivesse pronto, já existisse algum script include que eu pudesse incluir só meu métodozinho lá e fizesse, bastava buscar aqui, mas no meu caso eu vou criar um novo, tá? Pronto. Aqui no nome eu vou colocar, é um padrão, tá? Uma boa prática de você preencher um script include, o nome da tabela, que é a tabela de catalog item, né? Que é a sc_cat_item, para eu fazer úteis, porque são as utilidades dessa tabela que eu vou puxar, que é justamente um script include para poder trazer as informações do usuário, e a Ajax aqui porque vai ser puxado pelo lado do cliente e através de um Glide Ajax, né? Aqui eu marco esse checkbox também, porque ele realmente vai ser chamado através do lado do cliente, tá? Eu tenho que marcar ele para poder funcionar, porque se eu não marcar isso aqui eu não vou conseguir puxar através do Glide Ajax. Aqui eu vou colocar que ele é público. E aqui no script include, eu não mexo nesse cabeçalho que foi preenchido automaticamente, ele é preenchido automaticamente através do nome e da marcação nesse checkbox. E aqui no meio, ó, eu começo a escrever o meu código. Aqui eu vou interagir com o meu banco de dados, porque esse script include aqui interage com o servidor. Como que eu faço isso? Dentro do ServiceNow, semelhante ao Glide Ajax, existe o Glide Record, tá? Glide Record, que serve justamente para a gente fazer uma query, uma consulta dentro do banco de dados, de uma tabela específica, e trazer essas informações aqui para a gente. Então vou buscar aqui de novo, Glide Record no Google, para a gente entrar na documentação. Pronto, ó. Tem documentação para tudo na ServiceNow, e aqui vocês conseguem buscar, né, ler um pouco dessa documentação para poder executar. No meu caso aqui, dessa vez eu não vou copiar e colar, eu vou fazer aqui do zero. E o que eu quero fazer? Primeiro, eu vou vir aqui e vou adicionar o parâmetro certo, tá? Eu quero mandar aqui nesse parâmetro, que eu falei que era um parâmetro que a gente poderia personalizar para poder enviar para o script include. Eu quero mandar o sysid do usuário e não o nome, tá? O que é o sysid para quem não sabe? Quando a gente seleciona em um campo referência, que é esse campo aqui do nome, ó, a gente seleciona um solicitante aqui, é um campo referência, então através desse izinho eu consigo acessar, tá, o usuário. Só que do lado do ServiceNow, aqui aparece o display da tabela. Só que o valor que está aqui dentro não é o display da tabela, não é o nome do usuário em si, é o sysid dele, que é a chave primária de identificação desse usuário. Então, se eu faço um get nesse campo aqui, o que vem para mim é justamente o sysid do usuário. Por isso que eu estou declarando aqui no meu Glide Ajax que é o sysid que eu quero puxar. E como é que eu puxo isso? Para mim aqui é essa palavra reservada, new value, tá? Vocês podem ver que essa palavra já aparece aqui, ó, dentro da função declarada, direitinho do client script. E ela é justamente o meu valor que aparece dentro do campo nome aqui. Ou seja, eu alterei o valor do campo nome aqui, preenchi alguma coisa como Vinícius Chagas aqui, e ele já capturaria para mim o sysid que eu coloquei aqui, ou seja, o sysid do usuário Vinícius, tá? Então é isso que eu quero. Eu quero que aqui dentro ele mande para mim sysid, por isso que eu joguei o new value aqui, tá? Aqui eu vou só botar mais uma coisa, que é um if aqui em cima no topo, que eu quero, quando tiver um novo valor, ou seja, quando for digitado um novo valor, né, eu quero que execute isso tudo aqui para mim. Então vou botar tudo dentro de um if. Pronto. E eu vou copiar esse valor aqui, que é o nome do meu parâmetro, e aqui dentro do meu script include, eu vou criar o meu primeiro método, tá? Vou botar o nome aqui de buscar telefone, por exemplo, tá? Aqui eu boto o nome da minha função e aqui eu boto um function e abro minha função para começar a escrever dentro dela. Aqui eu tenho que colocar uma vírgula porque vai ter mais de um método, né, dentro desse
dentro dessa classe, então aqui eu coloco uma vírgula para poder não dar conflito. E aqui dentro eu vou declarar a minha variável. A minha variável vai ser var user sysid, que vai ser igual a justamente o meu dis.get parameter o sysparm user sysid que eu peguei lá dentro do Glide Ajax. Pronto. O que significa esse dis aqui, tá? Esse dis justamente é o contexto que o meu script está rodando, que é o contexto aqui do script include. E o getParameter é um método dentro do script include, que justamente ele pega o meu parâmetro lá do Glide Ajax, que eu estou chamando esse método aqui do buscar telefone, que eu vou chamar no caso, né? Pronto, declarei aqui, e aqui dentro eu começo a criar o meu Glide Record. Então, para eu criar meu Glide Record, eu declaro, parecido, né, com o Glide Ajax, eu declaro aqui uma variável, que é o meu gr_user, Glide Record User, e instancio um novo Glide Record na tabela de usuários. É assim a anotação, tá bom? Para instanciar um novo Glide Record, eu declaro uma variável, colocando uma nova instância, new Glide Record, e dentro do parênteses, dentro de aspas, o nome da tabela. E aqui eu boto gr_user, eu vou usar um método do Glide Record, que é de adicionar uma consulta, uma query, tá? Primeiro, eu declarei a instância dentro da tabela usuário, e aqui dentro eu vou dizer que dentro da tabela de usuários, eu quero que o campo sysid seja igual à minha variável que eu declarei aqui em cima. Ou seja, quando ele executar a minha consulta dentro da tabela sysuser, eu quero que ele coloque o filtro que o campo sysid é igual ao sysid que eu puxei lá do new value dentro do Glide Ajax, tá? E aqui dentro eu boto também de novo um guser.setLimit, que eu quero que só traga um resultado, tá? Necessariamente só vai trazer um, porque o sysid só vai ter um usuário com um sysid só, tá bom? Eu boto só por segurança, mas não precisaria, não é obrigatório, porque cada usuário tem um sysid, então ele aparece para mim só um de qualquer maneira. E aqui eu executo essa query. Como é que eu executo? Como é que eu mando executar essa query? Eu boto um gr.user.query, abre e fecha parênteses, ponto. E aqui, já executando minha query, eu boto um if e eu coloco aqui, se o gr_user tiver uma próxima linha, né, da minha consulta, o que eu vou fazer? Eu vou justamente retornar o valor do telefone, do campo telefone. O campo telefone, dentro da minha tabela de usuários, é o mobile phone. Tá? Vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Eu abri aqui, ó, a nossa tabela de usuários, e vocês podem ver que tem esse campo aqui, mobile phone, que ele recebe justamente, ó, o telefone dos usuários. Se eu colocar aqui o usuário Vinícius Chagas, vocês vão ver que está preenchido o telefone aqui direitinho, o e-mail, tá? E esse campo aqui que eu quero trazer como telefone. Vamos voltar então para o nosso script include. Então eu quero que retorne justamente o nosso valor puxado do campo mobile phone dentro da sysuser, na nossa tabela de usuários, tá? Então, do jeito que está aqui, já deveria funcionar esse método do buscar telefone para poder trazer as informações do telefone. Só que eu também quero, tá, trazer o e-mail, lembra? Eu quero preencher o telefone e o e-mail. Então, eu vou copiar e colar esse método aqui, que é basicamente o mesmo, e vou colocar aqui, ao invés de buscar telefone, buscar e-mail. Ele também vai pedir o sysid, ele também vai ter o Glide Record igual. A única diferença dele é que aqui, ao invés de eu puxar o valor do mobile phone, eu vou puxar o valor do e-mail na tabela de usuários. Tá certinho, é e-mail. Isso. E aqui, pessoal, tem um ponto de boas práticas, tá? Eu vou expandir aqui a tela para a gente ver melhor. Aqui tem um ponto de boas práticas. Vocês estão vendo que os meus dois métodos, eles são bem semelhantes, tá? Tem muita coisa repetida neles.
O que eu posso fazer para poder melhorar isso? Eu posso, aqui dentro dele, eu posso extrair algumas coisas para fora dos métodos. Ou seja, aqui para cima, para poder ficar uma coisa única, uma função única que eu possa chamar dentro dos outros métodos, tá? Eu vou fazer isso. Eu vou criar aqui uma função gerar glide record sysuser, porque vai ser um glide record justamente na tabela sysuser function pronto, tá uma vírgula aqui. E o que essa função ela tem que receber, que eu possa chamar dentro do buscar telefone, do buscar e-mail, o que ela tem que receber para poder ser executada com sucesso? O primeiro, né, vocês podem ver que o glide record aqui, ele tem algumas informações em comum. A primeira delas aqui é o user sysID, então eu vou colocar aqui em cima, por quê? Porque eu vou ter que passar o user sysID para poder, como parâmetro dessa função, para poder ele ser executado, o glide record, para ambos os casos. E a outra também é a variável, ó, que eu sempre coloco aqui, que puxar o valor. Então eu também vou ter que passar a variável como parâmetro. E aqui eu vou colocar o meu glide record, a criação do meu glide record aqui dentro. Pronto. E aqui eu vou apagar, né, o glide record daqui, porque ele também não precisa ficar aqui. A gente volta nisso daqui a pouco. Tá, e o que eu tenho que fazer aqui? User sysID tá aqui já, e aqui a variável, como vai ser uma função dinâmica, eu quero que o meu getValue sempre pegue o valor do meu parâmetro variável aqui, para poder puxar esse valor, tá? Então vamos ver. Tá, pronto direitinho. E agora eu tenho que puxar essa função aqui dentro dos meus outros métodos, tá? Então vou puxar aqui embaixo. Puxei aqui embaixo, botei ponto e vírgula e vou jogar aqui dentro os parâmetros. Os parâmetros é o user sysID, que eu coloquei aqui, e o nome da variável em si. Esse aqui é o telefone, então a variável é justamente o mobile phone. Deixa eu copiar aqui direito. Pronto. Opa, veio com muita coisa. Pronto. Vou copiar o mesmo método aqui e vou jogar aqui dentro do buscar e-mail. Só que aqui é e-mail. Pronto. E tem um ponto importante aqui também de uma outra convenção do JavaScript, tá? Que é legal usar como boa prática no glide record também. Quando a gente tem uma classe que ela possui um método, tipo esse aqui, que ele vai ser usado somente dentro dessa classe, ele não pode ser externo, tá? Por exemplo, eu não posso puxar esse método aqui, não devo puxar esse método aqui dentro do client script. O que eu faço? Eu coloco aqui no início do método, no nome do método, um underline, tá bom? E isso na convenção significa para a pessoa que está lendo o código, para o desenvolvedor que está vendo o código, que não deve chamar esse método aqui fora do server-side, fora da classe, fora do script include, tá? Então vou botar aqui também, ó, para poder ficar correto. E pronto, e aqui eu tenho que retornar esse valor, né? Então eu quero retornar justamente o this, para pegar o contexto dessa classe aqui, desse script include, o this ponto, o meu método daqui de cima. A mesma coisa aqui embaixo, return this ponto, o meu método. Pronto, agora vamos salvar aqui. Posso clicar nesse botão aqui do disquete para salvar. Salvei e eu vou voltar aqui agora no meu Glide Ajax para poder completar ele. Vou apagar essa parte aqui do comentário, tá bom? Que não precisa. E aqui dentro eu vou botar o nome do meu script include aqui dentro. Poderia fazer funcionar da mesma maneira que eu fiz aqui no método, criar uma função que gere os meus Glide Ajax. Por quê? Porque eu vou ter que repetir também. Aqui eu jogo o nome do meu método do script include. Então eu teria que botar 2 Glide Ajax, né? Um para cada método. Um para buscar o telefone e o outro para buscar e-mail. Como é que eu posso fazer para separar isso? Eu vou descer aqui, ó, para baixo no meu if, tá? E vou declarar uma função. Function gerar
glide Ajax. Pronto. Abri aqui minhas chaves. Quais serão os parâmetros, tá? O que vai ser dinâmico dentro da minha função? Eu tenho que preencher aqui o nome do meu método. Então, vou colocar aqui o método, que é o método do meu script include, né? E aqui embaixo, quando eu tiver a resposta, eu tenho que preencher o valor que veio na resposta dentro de uma variável, né? Ou do telefone ou do e-mail. Então, eu também vou colocar aqui variável, tá? Aqui dentro da minha function, eu vou copiar esse glide Ajax aqui e colocar aqui dentro. Pronto, copiei e colei aqui dentro. E aqui eu mudo, ó, o nome do meu método no sysparm name e boto justamente meu parâmetro dinâmico aqui. E aqui dentro da minha função de callback, eu sei que eu tenho resposta, né? Aí, quando tem retorno, eu coloco um if aqui. Se eu tiver resposta, o que eu tenho que fazer se eu tiver resposta? Ou seja, o que eu tenho que fazer quando o meu glide Ajax retornar o meu telefone e o meu e-mail? O que eu tenho que fazer? Primeiro de tudo, eu tenho que abrir um g_form, que é uma APIzinha também do glide Ajax, do client script, do lado do cliente no geral, né? Que vocês podem pesquisar também, mas ele tem diversos métodos, ó, vocês podem ver aqui, diversos métodos que eu consigo alterar as informações do meu item de catálogo. Então, eu boto aqui g_form.clearValue. Primeiro eu vou limpar, né, o valor da minha variável, que é justamente aqui, ó, meu parâmetro dinâmico, que pode ser tanto e-mail ou o telefone aqui do meu item de catálogo, tanto e-mail quanto telefone, tá? Eu quero limpar esse valor porque vai que tem algum tipo de bug e eu costumo colocar como convenção, sempre que eu vou ter que alterar o valor com o script onChange, eu limpar esse valor antes, se eu tenho um novo valor para colocar nele, tá bom? E aqui embaixo, eu vou justamente agora escrever o novo valor que eu recebi lá do meu script include. Então eu boto um g_form.setValue para setar um valor dentro do campo variável. Ele recebe dois parâmetros nesse setValue. Primeiro, qual é o nome do campo, tá? O nome do campo, não é a label do campo, o nome do campo que eu pretendo alterar e vírgula, qual é o valor que eu pretendo colocar. O valor que eu pretendo colocar é justamente o valor que vem dentro da resposta aqui, ó, que eu trouxe lá do meu script include. Pronto. E aqui agora o que eu vou fazer? Eu vou chamar dentro do meu if, se tiver novo valor, ou seja, o valor mudou do campo nome, o que eu vou ter que fazer? Eu vou chamar justamente essa minha função aqui embaixo que gera o glide Ajax. Primeiro, para minha variável do telefone, tá? Minha variável do telefone aqui é uma string, então tem que colocar desse jeito. Essa variável aqui tá o nome certo. E o nome do meu método do telefone, que é buscar telefone, aqui do script include. Então eu jogo aqui para mim também, entre aspas, porque é uma string. Não importa se é uma aspas simples ou uma aspas duplas, tá? Dupla. E aqui também para o meu buscar e-mail. Buscar e-mail. E-mail. Então lembra, pessoal, que eu falei que teria dois glide Ajax gigantescos, um para o método de buscar telefone, outro para o método de buscar e-mail. O que eu fiz aqui foi justamente enxutar um pouco o código, colocando essa questão da ação de gerar o meu glide Ajax dentro de uma função, né, que eu consigo reaproveitar aqui dentro para cada um dos métodos. Somente isso, tá? Então, na teoria, tá tudo certo para a gente testar. Vamos salvar então aqui e verificar o nosso item de catálogo como está o funcionamento. Pronto, ele veio para cá, beleza, e eu vou colocar o meu nome, porque eu sei que tem telefone e e-mail. Ele preencheu aqui o telefone, mas não preencheu o e-mail. Deixa eu ver aqui.
tá, porque aqui, ó, o nome da variável é e_e-mail dentro do meu item de catálogo e não e-mail junto, que é diferente do nome do campo aqui, tá? Então eu já alterei aqui, vou salvar de novo e recarregar meu portal aqui. Pronto. Vinícius Chagas. Pronto, ele preencheu com o meu e-mail e com o meu telefone, tá? E tem como a gente também fazer uma segurança aqui, ó, caso eu apague meu nome. O que acontece? Ele continua preenchido aqui o meu telefone e meu e-mail. Ele não zera, né, o valor desses campos. Eu consigo colocar isso aqui em cima. Eu consigo nesse primeiro if aqui e mudar ele para if o novo valor digitado foi igual a vazio. O que eu faço? Eu dou um g_form. Na verdade eu vou até copiar daqui, ó. Um g_form clear value para limpar o valor de uma variável. E aqui eu mudo para telefone, colo de novo aqui e mudo para e-mail, e_mail. Pronto, salvar, recarregar meu portal e vamos ver o funcionamento, se está tudo conforme a gente pensou. Vinícius Chagas, escolhi, preencheu, beleza. Tirei o nome e ele apagou tanto o telefone quanto o e-mail e voltou a mostrar para mim que é obrigatório, tá? E que tá vazio. Tá, e tem mais uma coisa legal pra caramba para fazer. E se a gente conseguisse colocar aqui dentro do telefone, aqui embaixo do label do telefone, embaixo do label e-mail, uma mensagenzinha que o valor foi aceito, que esse nome possui telefone, possui e-mail que foi preenchido, e quando não possuir, ele bote uma mensagem em amarelo de atenção falando que não possui. Eu consigo fazer isso também, tá? Vou aproveitar aqui, ó. Dentro da minha função de callback, eu coloquei aqui if, se tiver resposta vinda do script include, né, que tem e-mail ou tem telefone, eu vou limpar o valor da variável e setar o valor novo, beleza. E aqui embaixo eu posso colocar também um g_form, ponto, show field message, show field, deixa eu botar aqui direitinho, ó, show field message, deixa eu tirar o mouse da frente, show field message, pronto. E o que esse método do gform ele faz, tá? Ele tem 3 parâmetros dentro dele. Primeiro ele recebe aqui uma string da variável, então basta eu colocar meu parâmetro da variável. Depois ele recebe uma mensagem em string também. Eu vou colocar aqui a minha mensagem, por exemplo, aí vou concatenar com o nome da variável, tipo o telefone, né? Ou o e-mail. Foi preenchido automaticamente. Acho que fica legal assim, né? E eu fecho a minha string da mensagem e tem o último parâmetro, que pode receber 3 valores. Info, que é uma mensagem verde de informação. Warning, que é uma mensagem de atenção, que ela é amarela. Ou de error, que é uma mensagem de erro e ela é vermelha. Nesse caso eu quero a mensagem de informação, né, que é um informativo para o cliente, para o solicitante que deu tudo certo. Então beleza, eu coloco desse jeito aqui. Só que eu também quero no cenário de não trazer resposta, que é o senão aqui. E se não tiver resposta? Se não tiver resposta, o que eu faço? Eu quero colocar uma mensagem também. Quero colocar uma mensagem, não de erro, porque não deu erro, é só o cenário de o telefone não está preenchido ou o e-mail não está preenchido. Então não é um erro, é um aviso. Se é um aviso, eu coloco o warning aqui. E eu também troco a mensagem. A minha mensagem nesse caso é botar aqui não foi possível preencher automaticamente no caso aqui, o telefone ou e-mail. Ponto final. Aí eu tenho que abrir mais uma string aqui e coloco meu ponto. Tá? Vou apagar esse comentário aqui que não precisa mais. E vou salvar
no meu client script. Vamos testar aqui e ver se deu certo, se ficou bonito. Deixa eu recarregar minha página. Vamos lá, vou colocar meu nome aqui. Vinícius Chagas. Beleza, ele mostrou para mim que o telefone foi preenchido automaticamente e o e-mail foi preenchido automaticamente. Se eu apagar aqui, ele limpa os dois, beleza. E se eu colocar uma pessoa que não tem uma das informações, acertei de primeira, ele mostra que não tem telefone, não foi possível preencher automaticamente o telefone. E aqui ele preencheu automaticamente o e-mail. Então beleza, pessoal. Isso foi o que eu quis mostrar para vocês aqui, tá? Então foi interessante, né? Vocês conseguiram entender um pouco sobre Glide Ajax, Script Include com Glide Record, a diferença entre client-side e server-side, né? Então é isso. Eu vou ver aqui se acabou, se eu consegui falar sobre tudo o que eu queria. Consegui. Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou desse também, dá um joinha aí. Se inscreve no canal, tá bom? E muito obrigado e continue dando feedback. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.